Pessoal, tudo bem? Boa noite. É a turma do 7º período e a gente vai dar continuidade aí à matéria a respeito do juízo de admissibilidade que nós estudamos anteriormente. A gente passa agora a análise do juízo de mérito. Então nós fizemos lá uma análise anterior do juízo de admissibilidade e agora a gente precisa iniciar o juízo de mérito. O que significa o juízo de mérito? O juízo de mérito é quando o magistrado ele vai analisar o mérito do recorrente. O que o recorrente trouxe de razões para poder derrubar, desafiar a sentença ou o próprio acordo. Bom, eu deixei um material aí para vocês, deixa eu só posicionar aqui, eu deixei um material aí. E o material ele já começa dizendo que o juiz deve fazer o seu juízo de admissibilidade primeiro do que o juízo de mérito. Então, a primeira regra que vocês têm que guardar é que o juízo de mérito ele é sempre posterior ao juízo de admissibilidade. E aí nós temos dois pontos interessantíssimos a respeito da matéria. Então, a gente tem aqui, dentro da análise do juízo de mérito, nós temos, deixa eu posicionar o material aqui, isso. Aí, perfeito. Eu fiz questão dessa aula de colocar para vocês o posicionamento de outros doutrinadores. Eu percebi que os alunos não reclamavam que a gente sempre usa a doutrina do Daniel Assunção, e aí eu resolvi colocar a doutrina de outros professores aí. No material de vocês eu coloquei a do Didier, que traz para a gente uma importante passagem afirmando que, na verdade, o mérito do recurso é a pretensão da parte em recorrer. Então, o mérito do recurso, e aí um primeiro ponto também relevante, o mérito do recurso não se confunde com o mérito da causa. Por quê? O mérito do recurso é aquele que depende do efeito devolutivo, é aquilo que eu devolvi ao tribunal, ok? Então, o mérito da causa é uma coisa, mérito do recurso é outro. Bom, e o meu recurso? Como que ele se divide? O meu recurso se divide em dois pontos. O meu recurso ele é analisado, ele tem as partes, assim como a petição inicial, e ele tem a causa de pedir, os fatos e o direito. Essa causa de pedir do meu recurso ela se divide em a alegação de vícios formais e a alegação de vícios de conteúdo. Então, o que é importante aí você fazer no seu estudo? Qual é a causa de pedido do recurso? É aquela que vai ser apreciado o mérito. A causa de pedido, então, ela se divide. Aquelas que alegam vícios formais da decisão e vícios de conteúdo. Os vícios formais também são conhecidos como erro em procedendo. Erro em procedendo significa que você está alegando que aquela decisão teve um vício na sua formalidade, houve um erro no procedimento por parte do juiz. Isso você tem como alegação do mérito. O erro em procedendo, ele ainda assim se divide em erro em procedendo intrínseco e erro em procedendo extrínseco. Erro em procedendo intrínseco é aquele que está no próprio conteúdo da decisão. Ele está dentro da decisão. Então, você está alegando que o juiz cometeu um vício no procedimento, um vício formal dentro da própria decisão. Um exemplo, a sentença extra, ultra ou citra petita. São erros em procedendo em que o juiz errou no próprio conteúdo da decisão. Então, trata-se de um vício formal ou um erro em procedendo intrínseco dentro da decisão. No meu caso, na sentença, houve um erro de conteúdo dentro da sentença, um vício formal dentro da sentença, melhor dizendo, ok? Bom, e o vício formal, erro em procedendo, extrínseco, é aquele que ocorreu durante o processo, ou seja, extrínseco à sentença, fora da sentença, ele ocorreu no processo e gerou reflexo na decisão. Então, você alega esse vício formal
no seu recurso. Trata-se de um erro formal, um erro procedimental do juiz, mas que é extrínseco à sentença. Ele ocorreu num outro momento do processo e isso gerou vício na sentença. É o caso clássico de um cerceamento de defesa, ok? Em que o juiz, um exemplo clássico que já ocorreu comigo, o juiz não permitiu que o assistente técnico, na produção de prova pericial, fosse de formação na área de saúde diversa de médico. Era uma perícia médica e ele entendeu que o perito deveria ser médico. Isso é um erro em procedendo. Isso não, o CPC fala que o assistente técnico é de confiança da parte, não exige dele conhecimento específico sobre a matéria. E aí, ao não permitir que o meu assistente técnico acompanhasse o processo, houve um erro em procedendo lá atrás na produção de prova que gerou um vício na sentença. Então, era um vício formal, ou seja, um vício, um erro em procedendo extrínseco. Ele ocorreu fora do momento da sentença. Então, para repetir, a gente tem os vícios da causa de pedir, que se dividem em vícios formais e vícios de conteúdo. Dentro dos vícios formais, a gente tem o erro em procedendo intrínseco na própria sentença, no próprio acordo, na própria decisão, e nós temos o vício formal, o erro em procedendo extrínseco, ou seja, ele ocorreu em outro momento que antecedeu a decisão, e aí gerou efeitos, ok? Então, guardem essas subdivisões. Por outro lado, a gente tem o vício de conteúdo, que é o erro enjudicando. O juiz errou na apreciação, errou no mérito, errou ao julgar aquela ação. Não há uma formalidade, há ali um erro de conteúdo, recebe o nome de erro enjudicando. É aquilo que ele ponderou em detrimento de um outro fundamento e você dá ao tribunal a possibilidade de resolver. Então vamos lá, erro enjudicando e erro em procedendo. Erro em procedendo, vício formal, erro em judicando, vício de conteúdo, tá? Erro em judicando, vício de conteúdo. É a própria apreciação do magistrado quanto àquela legislação aplicada, aquela jurisprudência aplicada, aquele conteúdo ali da decisão. Quais são os reflexos do tribunal acatar? Quais são os reflexos do tribunal acatar esses vícios? Vamos lá para cada um dos reflexos. O que gera o vício em procedendo? O que gera o vício em judicando? O que isso gera de reflexo para a decisão? Se você está diante de um vício formal, erro em procedendo, o tribunal, ao acatar essa sua causa de pedir, sua alegação de vício em procedendo, ele deve anular a decisão, ok? Então, se é um vício, se é um erro em procedendo intrínseco, então você tem um erro em procedendo intrínseco. Ele faz o quê? Ele anula aquela decisão, ok? Ao anular aquela decisão, pessoal, ele pode ter duas saídas. Ele pode anular a decisão, remeter o processo à origem, ao tribunal de origem, para que profira nova decisão. Então, ao se deparar o tribunal com um vício na formalidade, vícios formais, erro em procedendo, ele, ao se deparar com erro em procedendo intrínseco, ele pode anular a decisão e remeter o processo à origem para que ele julgue novamente, profira outra decisão. Como também ele pode, pela teoria da causa madura, e eu transcrevi para vocês o artigo 1013, parágrafo 3º do CPC, com base na teoria da causa madura, o tribunal, ao invés de determinar a remessa do processo ao
tribunal de origem, ao juízo de origem, ele pode anular a decisão e dar uma sentença ou um acórdão substituindo, ok? Então, muita atenção quanto a isso. Então, vou repetir. Vício formal, erro improcedendo, intrínseco. Intrínseco. O tribunal pode anular a decisão e remeter ao tribunal de origem, como também pode anular a decisão e, pela teoria da causa madura, 1013, parágrafo 3º, ele pode proferir uma decisão substitutiva. Ok? Já se o erro improcedendo for extrínseco, relembrando que o extrínseco é aquele que ocorreu em um momento anterior à sentença ou acórdão, o tribunal então irá anular a sentença ou o acórdão, irá anular a decisão e irá anular todos os atos processuais até a ocorrência do vício e, portanto, obrigatoriamente remeterá ao tribunal de origem. Então, consequências diversas para vícios formais, para vícios em erro improcedendo. A primeira delas, se o erro improcedendo for intrínseco, estou repetindo, se o erro improcedendo for intrínseco, o tribunal pode anular a decisão e remeter ao tribunal de origem para proferir nova decisão. Ou também o tribunal, pela teoria da causa madura, 1013, parágrafo 3º do CPC, pode anular a decisão e ele mesmo, se considerar a causa madura, ele pode julgar esse processo. Ok? Esse é as duas possibilidades aí dentro do erro improcedendo intrínseco. Já no erro improcedendo extrínseco, momento fora da decisão, ele vai anular a decisão e todos os atos que a antecederam até o vício aí que foi acatado por ele. Então ele obrigatoriamente remete ao tribunal de origem, porque ele anulou todos os atos, a decisão e todos os atos que a antecederam até o ato que estava com vício aí na formalidade, ok? Então, muita atenção quanto a isso, hein? E vocês têm que ficar muito atento com essa parte aí a respeito da diferença entre um erro improcedendo intrínseco e um erro improcedendo extrínseco. Já agora, o erro injudicando, nas palavras do Fred Didier, eu até deixei anotado aqui, chama-se de equívoco do juízo, uma má apreciação de tudo aquilo que estava à disposição dele, tá? O erro injudicando, o mais fácil da sua compreensão, pessoal, é o erro do juiz na apreciação fática. Então, o juiz, ao apreciar os fatos que lhe foram apresentados, ele faz nas palavras do Didier, ele faz uma má uma má apreciação desses fatos que lhe foram apresentados. Isso significa, então, que você, o erro injudicando, você está dizendo para o tribunal, olha, excelência, o julgador tinha, ou excelências, né, no órgão colegiado, o julgador tinha à sua disposição todos esses fatos e o apreciou de forma errônea. Esse é o erro injudicando. E qual a consequência de se acatar o erro injudicando? Se você tem, por um lado, o erro improcedendo, gerando a nulidade, o erro injudicando gera a reforma da decisão. Ok? Então, o erro injudicando gera a reforma da decisão. Ou seja, aquilo que foi julgado improcedente passa agora a ser julgado procedente. Então, erro improcedendo, nulidade. Erro injudicando, reforma da decisão. Isso você precisa guardar aí na sua cabecinha para ficar bem claro quanto a isso. É muito importante isso, essa diferenciação dos efeitos do mérito do recurso. Ok? Só para fazer uma passagem para vocês, ó. Por outro lado, o erro injudicando pode ser jurídico. Eu falei um exemplo fático, mas ele pode ser jurídico, nas palavras do Daniel Assunção, quando se impugna a aplicação do direito ao caso concreto. Imagine que o juiz apreciou aquele processo com base numa legislação revogada, com base numa súmula superada. Um exemplo grotesco, mas que ajuda a compreensão. Isso é um erro injudicando, ou seja, ele teve uma má apreciação jurídica.
como no meu caso, que eu falei anteriormente, ele teve uma má apreciação fática, os fatos estavam lá e ele apreciou esses fatos de forma errônea aí, do ponto de vista do recorrente. Então, para ficar claro, vou repetir pela milésima vez nessa aula: erro em procedendo, nulidade, caça a decisão e remete ao tribunal de origem ou, no caso da teoria da causa madura, o próprio tribunal julga. Já no erro injudicando, há uma reforma da decisão. Aquilo que era improcedente passa agora a ser procedente. Ok, pessoal? Então, muita atenção. Eu coloquei no material de vocês, eu estou com o material aqui, eu coloquei no material de vocês um organograma dizendo isso. Ó. Erro improcedendo, anulação da decisão. Erro improcedendo, extrínseco, anulação do processo a partir do vício. Caça-se tudo até aquele vício. Erro injudicando, você tem aí a reforma da decisão. Aquilo que era procedente passa agora a ser... Aquilo que era improcedente passa agora a ser procedente. Por fim, eu quero mencionar com vocês aqui a análise da integração e esclarecimento. Nas aulas anteriores, ou na live, eu não me recordo, ficou pendente de uma explicação sobre os embargos de declaração. O recurso do embargo de declaração. Por que eu separei esse ponto para explicação? Qual a finalidade principal dos embargos de declaração? Ele tem a função de esclarecimento e integração de qualquer decisão judicial. Então, o embargo de declaração ele tem aí uma função específica de integralizar e de esclarecer alguns pontos de decisão judicial. Bom, ele não tem o efeito infringente. O que significa isso? O embargo de declaração, a princípio, via de regra, ele é voltado para esclarecer pontos omissos de uma decisão ou para integralizar, ou seja, para sanar vício de conflito ou incompreensão daquela decisão. Então ele tem essa função principal, que se resume em integralização e esclarecimento. Ele não tem uma função infringente, ele não tem como objetivo alterar o resultado de uma decisão judicial. Isso é o efeito infringente. Então ele não tem a função do embargo de declaração, não é para alterar uma decisão. É simplesmente para esclarecer algum ponto omisso ou para a integralização daquela decisão, para integrar os pontos daquela decisão, melhor dizendo. Ok? Então, para deixar claro, os embargos de declaração ele não possui a função infringente. Porém, em algumas raras exceções, é possível ao juiz aplicar efeito infringente aos embargos de declaração. Então, vamos por etapa. O CPC atual permitiu que o juiz, diante de uma questão omissa, obscura ou contraditória, então quando eu entro com o embargo de declaração, o que eu estou objetivando? Eu estou objetivando sanar uma omissão, eu estou objetivando sanar uma obscuridade, ou eu estou objetivando acabar com questões contraditórias no próprio corpo da decisão. Então, o embargo de declaração como recurso, ele tem esses três aspectos. Ele busca sanar, por isso esclarecimento, omissões, obscuridade e contradição. Vejam, ele busca sanar isso. Ele não busca a nulidade ou a reforma da decisão. Ele busca sanar esses três problemas que eu trouxe para vocês. Ok? Porém, se o magistrado, ao sanar esse vício, chegar à conclusão diversa, a decisão vai ter um efeito infringente. Os embargos terão efeitos infringentes na decisão. E o CPC permite, então, que esses embargos sejam capazes de alterar o resultado de uma decisão. É o que nós chamamos, em alguns casos,
de embargos de declaração com efeitos infringentes. Significa o quê? Ora, excelência, a sua decisão foi omissa nesse ponto aqui. Ao sanar essa omissão, o juiz percebeu um erro injudicando. Então ele sanou a omissão e ao sanar essa omissão, ele aplica um efeito infringente naquela decisão, ele muda a decisão. Isso são os embargos de declaração com efeitos infringentes. Não é a regra, é a exceção, rara exceção. Ok, pessoal? Esse é um ponto da matéria que eu trouxe para vocês para que a gente possa, de alguma forma, fechar aí a teoria geral dos recursos. Nós fizemos um estudo do juízo de admissibilidade, que ele antecede o juízo de mérito. E aqui, o juízo de mérito, a gente fala propriamente do corpo do recurso, daquilo que se leva ao tribunal para a reforma da decisão. E aí, fazendo uma capitulação, que a gente tem um tempinho, a gente tem, então, duas possibilidades de se alegar: o erro em procedendo e o erro em judicando. O erro em procedendo, vício formal, e o erro em judicando, vício de conteúdo. Dentro do vício formal, erro em procedendo, a gente tem o intrínseco, que é na própria decisão, e o extrínseco, que é aquele que ocorreu antes da decisão, mas que interferiu na decisão. A gente tem, então, dentro do vício de conteúdo, o erro em judicando, que na verdade trata-se de uma má apreciação dos fatos ou jurídico por parte do juiz. Ok? E quais são os pedidos, quais são os reflexos quando o tribunal acata um ou outro? Quando o tribunal acata um vício formal, um erro em judicando, quando o tribunal acata um vício formal, erro em procedendo, ele anula a decisão. E se esse erro em procedendo for extrínseco, além de anular a decisão, ele anula todos os atos que antecederam até o vício. Se for um erro em judicando, um vício de conteúdo, ele reforma a decisão. Aquilo que era improcedente passa a ser procedente. E terminando, eu fiz uma ressalva sobre os embargos de declaração, que eles servem para esclarecimento e integração da decisão, sanando omissão, obscuridade e contradição. Em raras hipóteses, os embargos de declaração possuem efeitos infringentes, uma vez que o juiz sana ou presta esse esclarecimento, sana essa omissão, obscuridade ou contradição, via reflexa, isso gera um efeito modificativo da sua decisão. Ok? Espero ter ajudado vocês, uma boa quinzena de estudo, um forte abraço aí para essa turma que eu gosto tanto. Até mais.